Fala galera, Marcelão, tô na área mais uma vez aqui com vocês. A nossa super aula aqui. Hoje o tópico, galera, é o tópico da óptica, que está associado aos espelhos planos, que a gente está vendo aí ó, na nossa sala de aula. E a gente vai fazer uma breve introdução à refração. Tamo junto, Marcelão, Wolverine. Vamos lá, medicina, medicina. Bom, galera, aqui é o seguinte, vamos lá, puxar aqui o share screen, compartilhar aqui com você a nossa seguinte orientação. Deixa eu só puxar aqui, bonitinho, vamos que vamos, glória a Deus. Bom, só puxar aqui o nosso arquivo, lembrando, galera, que no nosso ambiente virtual aí tem muita coisa aí para você, é hora de você estar associando aí muita coisinha, muitos exercícios, deixei lá, ó, listas minhas, então não vacila, hora de arrebentar aí nos problemas. Só alegria. Olha só, galera, então, puxando aqui o esqueminha, chamar aqui de óptica e espelho brutal, diz assim, ha, olha lá. Olha só que lindo, cara. Tamo junto, questões aqui para a gente associar. Primeiro vamos relembrar aqui o que a gente precisa naturalmente. Veja bem, galera, só dar uma organizada aqui. Essa questão é a número 1. Apareceu 21 aqui. Esqueci de digitar certo. Bom, já falei para você que quando temos um espelho plano, galera, ele forma umas características aqui que são extraordinárias e muito importantes. Primeiro, a imagem, ela está sempre igual ao objeto. No espelho plano, isso é verdade sempre. A distância do objeto, que a gente chama de P, é sempre igual à distância da imagem, P'. Essa distância aqui, ó, se liga, essa distância P é igual à distância P', sempre, sempre, sempre. Outra característica que a gente precisa identificar é o seguinte, verifica aqui comigo, ó. Nós já sabemos que as distâncias são iguais. Característica é, a imagem é uma imagem virtual, virtual, vamos junto? Por que virtual? Porque ela fica atrás do espelho. A imagem é virtual. A imagem é, cabeção, além de virtual, ela é uma imagem igual, porque igual, porque está igualzinho, ela não fica nem maior nem menor. E por último, ela é direita. Lembra, galera, ela não é de cabeça para baixo. É uma imagem direita. Beleza. E é não teomorfa, porque ela gera essa contrariedade que a gente discutiu em sala de aula lá sobre a ambulância, porque que ela é escrito no conceito oposto. Bom, imagina dois espelhos. Quando eu tenho dois espelhos associados para formular uma imagem, vai depender sempre do ângulo que eles estão dispostos. O número de imagens é sempre igual 360 graus, nós vamos dividir isso pelo ângulo. Por que 360? Porque 360 representa a quantidade de uma volta completa, tirando o objeto, ou seja, menos 1. Vamos supor que eu tenho, então, um ângulo de 30 graus. Vou pegar 360, vou dividir por 30. 360 dividido por 30 dá 12, 12 menos 1 dá 11 imagens. É interessante, a gente fica até pensativo assim, ó, imagina um espelho e eu ligo com outro espelho aqui formando um ângulo de 180 graus. Se o espelho é 180, igual está ali, só vai formar uma imagem, quer ver? 360 dividido por 180
dá 2. Menos 1 dá 1. Tipo, eu tenho um espelho, coloco o espelho aqui, observe que só vai formar uma imagem, é como se eu tivesse apenas um espelho. O ângulo é um ângulo de 180. Esse exercício da questão 1 vai falar sobre isso, ó. 2 espelhos que estão no ângulo de 90 graus entre si. Considere um raio de luz que incide em um deles, é refletido e sofre segundo a reflexão de outro espelho. Assuma que o raio incidente está em um plano perpendicular aos espelhos. Qual que é o ângulo entre o primeiro raio incidente e o raio que sai do conjunto de espelhos? Ah, pensei que era para calcular o ângulo dos espelhos, não é o número de imagens. Aqui ele está te pedindo o seguinte: tem 2 espelhos formando aqui um ângulo reto, formando um ângulo de 90 graus. O que ele quer? Ele quer que você pense assim, ó lá, vem aqui, ó, eles são 90 graus, o raio incide em um deles, bateu aqui, o que acontece? Galera, quando o ângulo é um ângulo de 90, sempre vai acontecer o seguinte: devido ao ângulo de 90 graus, nós vamos ter aqui, ó, o que chamamos exatamente de, pensa comigo, de triângulo, retângulo e isósceles. Como assim retângulo e isósceles? É porque ele é ângulo de 90. Bom, se ele bateu ali, galera, observa ali, ó, é refletido sobre uma segunda reflexão no outro espelho. Assuma que o raio incidente está em um plano perpendicular aos espelhos. Olha o que ele está falando, ó, o raio que incidiu está num plano perpendicular aos espelhos. O raio que incidiu está num plano de 90 graus. O ângulo entre o primeiro raio incidente e o raio que sai, observe que você não tem um ângulo associado. Então, o que temos aqui é 0 grau. Por quê? Porque eles saíram paralelos. Raio, observa comigo, saiu num paralelismo. Vou mostrar para você aqui, talvez a figura melhore aqui o plano. Observa, ó. Pensa comigo, você tem um espelho, você tem outro espelho. Olha o que ele falou. Disse, ó, o raio que incide, acertou aqui, galera. O que acontece? Ele vem para acertar aqui e ele vai embora. Galera, não invente, porque o ângulo de entrada aqui é esse mesmo ângulo, que é igual a esse ângulo, e assim por diante, porque ele afirmou do perpendicularismo. Logo, não tem um ângulo formado. 0 grau, só alegria, tamo junto. Imaginou? Vamos mais um caso aqui, vamos lá na questão número 2, share screen. Olha só. Diz assim, opa, questão 2. 2 espelhos planos, aumentar aqui, tá pequeno. 2 espelhos planos são posicionados sobre um ângulo de 20 graus. Galera, se o ângulo é 20 graus, o número de imagens é igual. O que eu preciso relembrar das nossas aulas de ótica? Se talvez você ainda não viu essa expressão, você vai ver, relaxa 360 graus dividido pelo ângulo menos 1. Quando eu tenho 2 espelhos associados, nossa, tem 2 espelhos num ângulo de 20 graus. Se o ângulo é 20 graus, qual que é o número de imagem? Vai dar imagem demais, é porque vai formando uma imagem em relação ao outro espelho. O número de imagens, portanto, é igual a 360, acabei de discutir com você, sobre 20 menos 1. Vamos fazer essa conta? 360 dividido por 20 dá 18, menos 1 dá 17 imagens. 17, brutal. Vamos fazer um mais difícil agora para o espelho plano. Vai lá, veja bem, ó. Prova da USP, FUVEST aqui, ó, uma jovem está parada no ponto A, diante de uma vitrine, cujo vidro de 3 metros, tem um espelho aqui, ó, 3 metros de larguragem, com uma superfície refletora. Ela observa a vitrine e não repara que um amigo que no instante T0 está em B
se aproxima com velocidade 1 metro por segundo. Observe que cada quadradinho desse é de 1 metro. Como indicado na figura, vista de cima, se continuar observando a vitrine, a jovem poderá começar a ver a imagem do amigo refletida no vidro após um intervalo de tempo aproximadamente de quanto? Bom, galera, para eu ver, imagine que eu sou esse de azul aqui, para eu começar a ver a pessoa, o meu amigo aqui, eu preciso observar a ponta aqui do meu espelho. E aí eu queria que você notasse o seguinte, ó, se eu fizer essa visão, são 2 quadradinhos para a esquerda e 1 para cima. Observa, ó, 2 quadradinhos para a esquerda e só 1 aqui para cima. Então, eu consigo já verificar aqui. No mesmo formato, 2 quadradinhos. Olha o que é a visão, galera. Porque a reflexão, nós já sabemos que a reflexão tem que ser a mesma. O ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Do jeito que está aqui, nós vamos observar que é a reflexão. Ó, eu estou olhando um espelho refletor. Só que o espelho refletor vai fazer isso aqui, ó, vai chegar até aqui. Como assim? É porque foram 2 quadradinhos à esquerda e 1 para cima. Como agora vai para baixo, 2 para a esquerda, 1 para baixo. De novo, ó, 2 para a esquerda, 1 para baixo. Estou nada mais, nada menos que desenhando como fica a ideia do raio de luz que foi refletido. Como, se você observar, o cara está aqui, ó, no ponto B, ele tem que chegar até aqui. Aí é fácil demais, com a velocidade de 1 metro por segundo. E tem 2 quadradinhos para ele chegar. 1 metro por segundo, e são 2 quadradinhos. Então, 2 segundos, vida que segue, glória a Deus. Muito legalzinho o exercício. Por último, exercício que a gente fez aí, ó, em todas as salas, bonitinho. Considere AD igual a 2. AD aqui igual a 2. BE aqui, ó, galera, igual a 3. E DE igual a 5. Será que dá raiz de 50? Vamos verificar? Um raio de luz de uma lanterna acesa em A ilumina o ponto B. Então, de A iluminando o ponto B. Ao ser refletida por um espelho sobre a semirreta, estando todos os pontos no mesmo plano, determine a distância entre a imagem virtual da lanterna até o ponto B. Como eu tenho aqui uma lanterna que está a 2 metros, eu vou desenhar aqui, ó, se isso aqui é 2, isso aqui também é 2. Eu vou desenhar aqui a imagem virtual, vou chamar de V de virtual. O que eu quero? Eu quero imaginar que é o raio de luz. Pá! Quero que você imagine que ficou retinho. Aqui é 2, vou continuar com aqui 2. E o espelho nós temos 5 metros. Opa, triângulo de Pitágoras aqui, ó. 5 de altura, pam, pam. 5 de base, pam, pam. X é essa medida do virtual até o ponto B, da imagem virtual da lanterna até o ponto B. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras, conforme eu acabei de citar, esse exercício está aí no seu caderno, tamo junto. Vamos que vamos, medicina, medicina. 5 ao quadrado, 25, 5 ao quadrado, 25, 50. E o quadrado nós vamos passar a raiz. Eu posso deixar assim? Posso, Marcelão, tamo junto. Agora, se você quiser, raiz de 50 é 2 vezes 25. 25 tem raiz exata. Então, 5 raiz de 2 metros, você pode deixar assim bonitinho também. Valeu, galera. Tamo junto. Analise isso aí. E só para fechar, galera, vamos discutir aqui rapidão sobre o índice de refração. O que é refratar? É a luz, no caso a gente está tratando da ótica, então é luz que muda de um meio para outro meio. Pode ser do meio água para um meio ar, para um meio
vidro, para um meio transparente assim, assado, gasoso e etc. Esse índice de refração, entenda que ele é a velocidade da luz no vácuo, C, que vai sempre te fornecer o valor, que é 3 vezes 10 oitava, sobre a velocidade da luz no determinado meio. O índice de refração, o menor de todos, é o do vácuo. Vamos tratar como se fosse o do ar, que é igual a 1. Porque se fosse o do vácuo, C aqui seria C aqui, C dividido por C igual a 1. Esse índice de refração a gente trata como o do ar, unitário. O índice de refração, então, entenda comigo que ele é inversamente proporcional à velocidade. Quanto menor é a velocidade da luz, e a velocidade da luz sempre é menor do que no vácuo, porque a velocidade da luz não existe um valor maior do que 3/10 oitava de forma alguma. Então, como a velocidade é menor, o índice de refração é sempre maior, bonitinho que você está observando. Agora, galera, como a gente está tratando aqui sobre a luz, olha o que vai acontecer com dois fenômenos que são fundamentais. Eu tenho aqui o ar e imaginar aqui a água. Ar, água, e aí vou inverter. Aqui eu escrevi completo água, e aqui eu quero imaginar o ar. A refração, a gente já está discutindo, que faz isso aqui, galera, ó. Bateu aqui um raio de luz, vamos imaginar um monocromático aqui, ó, laser vermelho. Quando bateu, pá, bateu, sabe o que fez? Fez isso aqui, ó. Aproximou do raio que chamamos de normal. Agora, se fosse o contrário, bateu da água, a luz está saindo da água para o ar, aí ela iria afastar da normal. Muito importante essa característica da refração. Tem duas leis da refração que a gente vai discutir aí ao longo das nossas aulas. Valeu, galera. Tamo junto. Desculpa aí ter enrolado demais. Tchau, obrigado.